7h42, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, dia 16 de outubro do ano 2024. Gente, dando sequência aqui a nossa série de entrevista com os eleitos no último dia 6 de outubro, hoje a gente recebe aqui no nosso programa o prefeito de Caicó, reeleito aqui no último dia 6, Dudu Tadeu, com 74,93% dos votos válidos, a maior maioria, né, na história política aqui na cidade de Caicó. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, parabéns aí pela vitória. Como é que você se sente ao receber uma votação tão expressiva, né, com quase 75% dos votos válidos aqui em Caicó? Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma de Souza, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Agradecer aqui ao Sistema Rural de Comunicação pela brilhante cobertura que teve durante as eleições de 2024. Agradecer ao povo de Caicó, que é a razão de tudo isso, né, Marcos? É evidente que o resultado, ele tem várias vertentes, né? Vários motivos para que esse resultado acontecesse. Mas algo que foi fundamental, eu acho que foi o entrosamento entre eu e Toinho, a escolha que nós fizemos da nossa equipe ao longo desses 4 anos, e evidentemente que isso se reflete no trabalho que nós entregamos à cidade de Caicó, né? A gente sabe que eu disse isso em todas as ruas, em todas as avenidas, em todos os cantos e recantos de Caicó, que a dívida que nós herdamos quando assumimos em 2021 em relação aos serviços públicos da nossa cidade era muito grande, né? Dívida na saúde, dívida na infraestrutura. E ao final desse primeiro mandato, em 31 de dezembro de 2024, nós não vamos conseguir resolver toda essa dívida, mas a gente conseguiu melhorar praticamente todos os serviços públicos de um modo geral. E aí a gente acompanhou isso por pesquisa de avaliação. Isso demonstra, né, que os institutos de pesquisa que fizeram divulgação de pesquisa, na maior parte deles, né, tantas pesquisas de avaliação de governo, se refletiram realmente nos números que aconteceram nesse pleito de 2024. Agora, evidentemente, que além da equipe, né, eu preciso agradecer também a toda a equipe de coordenação de campanha. Nós fizemos uma campanha realmente sem reparo do ponto de vista de organização. Agradecer a todos os candidatos a vereador e a vereadora, Marcos. Nós fizemos o mesmo modelo de 2020, né? E para que a gente pudesse fazer esse modelo, nós tivemos uma palavra mágica chamada credibilidade, né? Praticamente na eleição passada, nós tivemos praticamente 60 candidatos a vereador. Dessa vez a gente teve em torno de 45 candidatos a vereador e a vereadora em 3 coligações, né? Na Federação PSDB Cidadania, que elegeu o maior número de cadeiras na eleição de 2024, e aqui quero agradecer a todos os candidatos a vereador e a vereadora da coligação PSDB Cidadania. A Federação Brasil da Esperança, envolvendo PV, PT e PCdoB, inclusive elegendo 2 vereadores do PV, Andinho Duarte, Thales Rangel, e também digamos assim, a grande surpresa, mas foi uma campanha muito bonita, né, de Ana Aline, que se elegeu pelo Partido dos Trabalhadores. Mas nós tivemos votações expressivas, como é o caso de Maria Cleide, que não renovou seu mandato, mas teve 1000 votos. A votação de de Dani Guedes, que superou os 1000 votos e é a primeira suplente da Federação Brasil da Esperança, né? Nós tivemos o Podemos, que é o partido do senador Stevenson, que conseguiu eleger 2 cadeiras, né? A manutenção da cadeira de Dedé Boneleiro e a ascensão de Luiz Samanaú, que fez uma campanha muito bonita, mas também dos outros candidatos, né? Zaqueu, Odaí, Diogo do Doce, Pablo de Stevenson, professor de Jani, e o PSDB, que elegeu 6 cadeiras, né? Dos 10 primeiros, 6 foram do PSDB, né? Ivanildo, Fabinho da Saúde, Arthur Mainá, Alisson e Rutênio da Palma, irmão Renato, e foram esses 6, né? Foram esses 6, né? Ivanildo, Alisson, Rutênio, Fabinho, irmão Renato e Arthur. Então, isso a gente fica muito feliz, eu e Toninho,
evidentemente pelo resultado, mas esse resultado eu quero dividir com nossas famílias, com os candidatos a vereador e vereadora, com a coordenação de campanha, mas principalmente com o povo de Caicó. E eu disse também na campanha, e quero repetir no programa aqui, Marcos, que a partir dessa eleição, evidentemente que nós temos bandeiras históricas na cidade. Todo mundo sabe que eu entrei na política pelas mãos do grande líder político do Siridó, que é o deputado Vivaldo Costa. Mas a partir dessa eleição de 2024, Joelma, ficou muito claro que as pessoas só vão votar para prefeito nas próximas eleições aqueles que apresentarem resultado, política de resultado, que eu acho que isso é o que foi demonstrado nas urnas nesse pleito de 2024. Era até isso que eu ia perguntar, não entendo como uma provocação, nem jamais querer colocar você contra o Vivaldo Costa, né? Jamais faria isso, né? Mas a impressão que passa é que, por exemplo, você nunca escondeu, né, a gratidão, o carinho, né, por Vivaldo Costa, por ter colocado, por ter entrado na política através das mãos de Vivaldo Costa. Mas você conseguiu, por exemplo, caminhar com as suas próprias pernas? Você acha que, por exemplo, hoje você está firmado na política de Caicó sem precisar necessariamente de Vivaldo? Olha, se você olhar a história política de Caicó, de 72, que foi a primeira eleição que Vivaldo teve uma participação como candidato, e até agora, 2024, se você verificar, Vivaldo participou ativamente da eleição de Dr. Irami, da eleição de Dada Costa, da eleição de Dr. Silvio Santos, da eleição dele próprio como prefeito, depois da eleição de Bibi, os 2 mandatos. Se você olhar, Marcos, na história política desses mandatos, Vivaldo teve pouca influência do ponto de vista administrativo, né? De influência administrativa, ele sempre deixou todos esses prefeitos muito à vontade para tomarem as decisões que acharem melhor, porque de fato são os prefeitos e os vereadores que estão na lida no dia a dia. Agora, evidentemente, Vivaldo nunca se furtou da ajuda, do apoio, né, quando esses prefeitos o procuravam. Da mesma forma comigo. Eu fui candidato em 2016, perdi a eleição. Em 2020 ganhei com o apoio de Vivaldo. Em 2024 ganhei com o apoio do Papa. Agora, influência de indicação, de nome, ele nunca me fez. Agora, todas as vezes que eu o procurei, inclusive até de maneira de não o procurar, por exemplo, quando eu assumi em 2021, ele já era deputado. Ele no orçamento de 21 já destinou um montante de emenda de R$700 mil. No ano seguinte, 1,5 milhão. E ele só tem 3 milhões de emenda. Então, isso que eu quero dizer. O amor de Vivaldo por Caicó, ele é muito grande. Agora, isso dele ficar nessa miudeza de indicação de nome para coordenação, para diretor, para secretário, isso ele não fez comigo e também não fez com os outros prefeitos que ele ajudou. Agora, eu quero dizer e agradecer, né, esse apoio que ele nos deu e dizer que a gente ficou muito feliz com a renovação, né, dele assumir o mandato novamente de deputado. Vivaldo fez política com P maiúsculo ao longo da vida. É tanto que são poucos políticos no Brasil, e eu, se Deus quiser, quero repetir a história, mas não passando essa quantidade de tempo que o Papa passou. Eu acho que eu não vou ter essa vocação de passar 50 anos na política, porque política você é um sacerdócio, é uma dedicação 24 horas por dia, e eu estou cumprindo minha missão como prefeito. Mas é muito difícil você pegar a história de um político que passou tanto tempo na política sem ter a sua vida, sua conduta com algum arranho, né? Com alguma mancha de alguma coisa errada. Vivaldo não teve isso, e isso nos orgulha muito como caicoense, como político, né? Mas evidentemente que ele me deixou muito à vontade, tanto eu quanto o Toinho, para a condução desse projeto a partir de 2020. Em 2016 ele teve, até pela minha falta de experiência, mas a partir de 2020 ele deixou eu muito à vontade para tomar as decisões. Evidentemente que ele chegava em um determinado momento, sobretudo nessa questão do arco de alianças, para opinar, né? Por exemplo, o apoio da governadora na eleição de 20 e de Ezequiel foram determinantes para a minha eleição, e ele participou disso, como também agora, né? Ele, pelo fato de estar no PV, de ter sido o primeiro suplente da Federação Brasil da Esperança na eleição de deputado, ele teve um papel muito importante para que a Federação Brasil da Esperança tivesse aqui na minha coligação. Então, isso a gente fica muito feliz, e eu espero agora o Papa novamente deputado,
eu, prefeito de Caicó, por mais 4 anos, que ele possa também alocar uma quantidade de recursos substantiva para que a gente continue trabalhando por Caicó. Falar agora de projetos para o próximo mandato, né? Você vai aí ter a chance de dar continuidade, né, à sua gestão, né? O que o caicoense pode esperar de prioridade já a partir de agora? Você vai concluir, por exemplo, o que você começou? Você já pensa em começar novas obras? O que é que se passa na sua cabeça? Eu vou dividir essa pergunta em 3 partes, Marcos. Primeiro, a primeira parte, fazendo uma prestação de contas, né? Por que o caicoense hoje deu crédito a Tadeu e Toinho? Foi porque a gente pegou um cemitério de obras inacabadas e conseguimos colocar essas obras a serviço da população. Tá aí a ciclovia, que era uma obra de 2012, a rodoviária, uma obra de 2014, o asfalto peregrino, que vamos terminar ainda esse ano, policlínica, que antigamente foi construída para ser uma UPA, que a gente tirou do papel, né? Diversas pavimentações que nós pegamos, UBSs, escolas, creches. Segundo, nós temos hoje uma capacidade de elaboração de projetos e foi isso que nos condicionou trazer recursos para Caicó e projetos com identidade da nossa gestão, Marcos, como é o caso das diversas unidades de saúde, das diversas escolas e creches e também mercado da carne, alameda gastronômica, pavimentações novas, né, sejam elas de paralelepípedo ou asfalto, ou pavimentação asfáltica. Então, isso já com identidade nossa e também com um banco de projeto para alocação de recursos novos. Nós temos um projeto urbanístico, Marcos, ali para a saída de Caicó para Jardim do Siridó, pegando ali da casa de Padre Edmundo em direção até a BB, que vai transformar aquele local. Nós não temos o recurso ainda, mas o projeto já está pronto. E o terceiro ponto, Marcos, a nossa prioridade nesses próximos 4 anos vai ser aproximar cada vez mais a prefeitura dos bairros e comunidades. A nossa maior vitória, por mais que os adversários não queiram dizer isso, foram nos bairros de Caicó. Só para você ter noção, no João 23, Paulo VI, Barra Nova, Zona Norte de Caicó, a gente teve quase 80% dos votos. Paulo VI chegou a 82% dos votos. Então, a gente já trabalhou muito por essas comunidades, mas nossa prioridade vai ser aproximar cada vez mais a prefeitura dessas comunidades, inclusive destravando um recurso na ordem de 11 milhões de reais de pavimentação, que é a nossa maior carência. E, paralelo a isso, nós vamos continuar a nossa cobrança para o avanço das políticas públicas em saneamento básico. Esses 11 milhões de reais que você vai destravar é aquele programa que você lançou de 50 ruas? Isso. Ao todo serão 60 ruas. Daquelas 60 ruas, já calçaram quantas? Nenhuma, porque teve o período eleitoral. A gente está com... São 5 licitações, são 5 lotes de licitação. 4 já estão prontos, inclusive com a aprovação da Caixa Econômica, aguardando só o recurso por parte do Ministério. Eu estou aguardando terminar a última para poder ir a Brasília para a gente conseguir liberar os primeiros recursos dessas pavimentações. Então a gente vai conseguir atender praticamente todos os bairros. Por exemplo, bairro Mainardi, que hoje tem pavimentação em parceria da associação com a prefeitura. O bairro vai ter o anel viário, que envolve a Dom Adelino Dantas e a Manuel Fernandes. Vamos pavimentar a rua Ivo Trindade, a Joel Dantas e a rua ali da igreja da Vila Altiva. Temos mais ruas no João Paulo II, João 23, Paulo VI, Barra Nova, Zona Norte, pegando Boa Passagem, Alto da Boa Vista, Nova Caicó, que vai ter a sua primeira rua pavimentada, e também vamos ter pavimentação rural. E também vamos pegar aqui ruas da Zona Leste, né? Evidentemente, Mainá, Vila Altiva, e também Castelo Branco e Nova Descoberta. Isso para 2025? Isso para 2025. Provavelmente deverá começar esse ano, mas a velocidade das obras deverão acontecer com mais velocidade em 2025. Mas nossa prioridade de alocação de recursos, Marcos, vai ser em pavimentação. E a gente cobrar do governo do estado. Olha, essa obra que está acontecendo da Zona Norte, Marcos, é importante que se diga. Quando a KRN terminar, é evidente que está acontecendo transtorno. O seu programa aqui, ele, digamos assim, é o grande
a população vem aqui realmente cobrar, tanto do governo municipal, do governo do estado, do governo federal, e eu acho que boa parte das suas cobranças envolve infraestrutura, sobretudo saneamento básico. E essa obra traz transtorno, mas ela deixa um legado muito importante. Caicó, quando a gente assumiu, tinha algo em torno de 20% de área saneada, Marcos. Com a conclusão dessa obra por parte da CAERN, a gente vai deixar Caicó em torno de 60% de área saneada. E temos uma promessa do governo do estado, através da CAERN, para que a próxima obra deixe Caicó com mais de 80% de área saneada. Então deverá envolver os bairros da zona mais carente, que é a zona oeste de Caicó. Então isso vai ser muito importante e a gente vai ficar no pé. Caso a CAERN não cumpra esse compromisso, nós teremos que avaliar essa questão dessa concessão do saneamento básico de Caicó com a CAERN. Porque hoje a gente tem algumas possibilidades de outros investimentos e acho que Caicó não pode mais ficar com um retrato de ter apenas 20%. Evidentemente que com a conclusão que deverá acontecer agora em 2025, dessa última etapa do saneamento da Zona Norte, Caicó ficará com 60% de área saneada. E evidentemente que a continuidade das reformas de unidades básicas, nesses próximos 4 anos nós queremos concluir todas as reformas. A gente já reformou em torno de 13, nós temos 24, então temos mais 11 para reformar. Temos aí reformas que serão entregues ao final desse ano, início do próximo, e queremos também, além de climatizar todas as salas, que nós climatizaremos até dezembro de 24, nós queremos concluir também com todas as reformas e ampliação de escolas e creches. Inclusive com a inauguração de 2 creches, que é a creche Professor Ariel II, lá no bairro Serrote Branco, a creche Ana Maria Félix e a escola Monsenhor Ozônio Teste de Araújo, que estão sendo edificadas lá no bairro Solidade, que serão mudanças de paradigma para a educação municipal. Bom dia, Gelman de Souza. Bom dia Marcos Dantas, bom dia você ouvinte, internauta, prefeito, nosso amigo que está aqui também assistindo. Ivanildo, né? Qual é a grande preocupação, né? Eu lhe fazer esse questionamento, porque sempre quando um prefeito vai para a reeleição, que consegue, né, tem um primeiro mandato mais atuante e um segundo menos atuante, né? Eu digo muitas vezes é como se não fosse para outra reeleição. Não, vou me acomodar um pouco aqui na gestão. Nós poderemos ter uma gestão diferente, né? Nesse caso, uma gestão mais atuante do que na primeira? Ou mais acomodada do que ou mais acomodada. Porque existe realmente essa preocupação, né? Para alguns, o modo da reeleição é se acomodar um pouquinho. Vai acontecer isso com você ou não? Marcos, todo mundo que conhece a minha trajetória de vida, Joelma, sabe que eu nunca fiquei esmorecido diante dos desafios. Caicó tem muitas coisas ainda para acontecer, né? A gente sabe de todas as dificuldades administrativas. Eu disse algo muito importante na campanha, eu quero repetir aqui no programa, que o que foi bom, a gente quer continuar que seja bom, manter o que foi bom e a gente melhorar o que ainda não está bom. Ou seja, aumentar a velocidade das ações. E hoje, diferentemente de 21, Tadeu e Toinho tem uma coisa chamada maturidade, né? Nós sabemos todos os problemas da prefeitura de Caicó e do município. E hoje nós temos uma diferença, Joelma. Nós sabemos os caminhos das pedras. Porque, por exemplo, quando eu assumi em 21, eu tinha algum conhecimento, sabia mais ou menos como é que estava a prefeitura, fiz uma transição, por mais que curta, mas uma transição bem feita. Inclusive, quero aproveitar para dizer aos prefeitos de primeiro mandato que cuidem da transição. O resultado da transição ele é muito importante para o resultado da gestão, porque você fazendo uma transição bem feita, você começa já com um diagnóstico bem realizado, e todo mundo sabe que para ser um bom médico, você tem que fazer bons diagnósticos e acertar no tratamento. Por que a gente conseguiu fazer algumas coisas em 21? Porque nós diagnosticamos durante a transição. Por exemplo, nós sabíamos todos os convênios
quando a gente assumiu, que estavam parados, que a gestão anterior tinha deixado de lado. E a gente conseguiu retomar, reequilibrar, recontratar. Então é muito importante esse período de transição. Então, agora, diferentemente de 21, Joelma, a gente, além de conhecer todos os problemas, nós sabemos os caminhos das pedras. E o que dificulta uma gestão, na verdade, todos os prefeitos, todos os gestores públicos, o que dificulta uma gestão é chamada burocracia. Porque a sua vontade, para ela ser reverberada na ponta, nas pessoas, ela às vezes precisa passar por várias pessoas. Antigamente o prefeito mandava, não, tá aqui o cheque do FPM, paga ali o salário do funcionário. Hoje, para você pagar um salário, precisa ter processo, precisa ter empenho, precisa ter contabilidade, a gente precisa prestar conta ao Tribunal de Contas, as obras precisam ser licitadas, precisa ter projeto executivo, precisa de aprovação de IDEMA, de licença, de Suvisa. Então, hoje, Joelma, hoje a gente tem uma capacidade de velocidade, inclusive, apesar de Rogério Marinho, hoje, ter se colocado como adversário político nosso, mas não administrativo, eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu tive com o Rogério, ministro do Desenvolvimento Regional, ele disse, olha, Tadeu, você vai ser gestor, você é gestor agora, e uma das coisas que você vai mais ter que se ater, se dedicar, vai ser encurtar o prazo burocrático para que o resultado chegue na ponta, para que as pessoas realmente sintam a sua gestão acontecer. Então, isso hoje a gente tem conhecimento. Praticamente, Joelma, quinzenalmente, eu reúno todos os secretários da Prefeitura de Caicó, para a gente ver o que tem de problema, porque eu digo sempre, todo dia de manhã eu acordo com 20 problemas e só tenho 5 soluções. E eu quero ver se pelo menos... Quando escuta aqui o panorama, parece mais, né? E eu quero ver se nos próximos 4 anos eu tenho mais condição de ter mais solução. Porque se tem uma coisa que você só consegue fazer na prefeitura é se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, Joelma, não consegue. Caicó tem dinheiro? Eu pergunto isso por exemplo, de arrecadação própria, né? Como é que está a nossa arrecadação própria de Caicó? Dá para fazer obras com recursos próprios? Olha, eu vou ensinar o povo aqui a me fiscalizar. Se você for num aplicativo chamado Gov, esse aplicativo é pago. Chama Gov Fácil. Esse aplicativo tem tudo que você quer saber da Prefeitura de Caicó. Olha, aqui tem dizendo se a Prefeitura está com o nome limpo, tem dizendo todas as arrecadações. Ó, hoje Caicó está com o nome limpo, calque ok. Aí se você for aqui, arrecadações municipais. Aqui tem a arrecadação mensal de Caicó, em todos os impostos que Caicó recebe. Se eu colocar IPTU aqui, tá aqui, o que está acumulado de IPTU. O que a gente arrecadou de IPTU até o presente momento, no ano de 2024, foi um montante de R$ 9.522.709,28. Isso o ano todo, no caso. O ano todo. Mas sabe quanto é que a folha de pagamento da Prefeitura de Caicó, Marcos? Ela hoje líquida, sem o pagamento dos encargos sociais, ela é 7 milhões de reais. Então nós temos uma arrecadação mensal que não paga 10% da folha, praticamente. Não paga 10% da folha. Mas você me perguntou se a gente aumentou a arrecadação. Vamos aqui em 2020, que foi o último ano da gestão anterior. Foi arrecadado de IPTU R$ 5.557.161. Por que hoje as pessoas pagam IPTU? Porque os serviços estão acontecendo. Se eu for aqui em ISS, que é outro imposto importante, a gente tem uma total acumulada de 8.167.000. Se você for em 2020, foi arrecadado de ISS 5.913.000. Ou seja, a gente aumentou em muito a arrecadação municipal. Mas mesmo aumentando essa arrecadação é aquém do que a gente precisa. Então, praticamente hoje, a nossa arrecadação municipal, ela só dá conta, Marcos, da gente garantir as contrapartidas das obras federais. Praticamente a gente não tem, tirando uma situação ou outra, por exemplo, professor Sérgio, que tem o Fundeb, Jetson, que recebe recurso de MAC na saúde, que a gente consegue equacionar alguns custeios, e essas duas secretarias conseguem fazer obras com recurso próprio. E outra forma que a gente consegue fazer obras com recurso próprio, por exemplo, Secretaria de Infra, nós já tem um material humano
pedreiro, servente, carpinteiro, eletricista. Então a gente consegue pegar os recursos próprios da secretaria sem pagar mão de obra e fazer pequenos serviços, pequenas reformas de praça, construção de pequenas praças, de pequenas galerias, de pequenas drenagens. Agora, obras robustas, a Prefeitura de Caicó não consegue. Qual é o oásis? Né? Primeiro, a gente trabalhar. Eu fui muito questionado durante a campanha que Caicó estava acima do limite prudencial. A gente pegou o limite prudencial de Caicó em 63%, Joelma e Marcos. Hoje, no último trimestre, a gente foi para 57%. Pela lei de responsabilidade fiscal, eu devo ficar até 54%. A gente está acima do limite. Mas você não consegue tirar Caicó acima do limite prudencial da noite para o dia. Quais foram as estratégias? A principal estratégia foi o programa de aposentadoria incentivada. Inclusive, até o final do ano eu vou reencaminhar a lei, quero aqui garantir para os servidores, vamos reencaminhar a lei do PAI, para que mais servidores, por exemplo, teve muita gente que não foi para o PAI com medo do PAI não dar certo. Por quê? O que envolve o PAI? Esse servidor que já está com tempo de se aposentar, mas tem perda salarial, a prefeitura entra com 80% a 70% dessa perda. Fica pagando numa folha de pagamento. Então, as pessoas tinham medo disso não acontecer e sabem que hoje acontece. Então, tem muitos servidores que querem se aposentar, mas só que perdeu a vigência do PAI. Então, a gente quer começar 25 com o PAI em vento em popa, para que a gente consiga reduzir ainda mais o limite prudencial. Mas mesmo reduzindo, Joelma e Marcos, a gente ainda tem uma arrecadação aquém do que a gente precisa. Por que Tadeu e Toninho conseguiram, digamos assim, fazer uma mágica? Foi pelo apoio que nós tivemos da bancada federal. De 3 principais parlamentares. Diga-se de passagem. De João Maia, que foi o mais importante parceiro. João Maia colocou nesses 4 anos de gestão em torno de 27 milhões de reais. O senador Stevenson Valentim, que só agora colocou 5 milhões de pavimentação e 4 milhões, se eu não me engano, de custeio para a saúde. E a senadora Zenaide Maia, que também foi muito importante para o custeio de saúde. Os demais ajudaram pontualmente? Ajudaram pontualmente. General Girão ajudou pontualmente. Por exemplo, a reforma da UBS da Paraíba. Recurso de General Girão. Nós tivemos recurso de Benes Leocádia, essa creche, ginásio que nós estamos fazendo. Mas, fazendo um comparativo com esses outros parlamentares, chega em torno de 20%, talvez 30% do que esses outros ajudaram. Então, eu quero dizer que Caicó precisa continuar com esse apoio. Sem esse apoio, os serviços não acontecem. Porque antes, por que hoje Caicó tem uma dificuldade financeira? É só você fazer uma comparação. Quando Bibi foi prefeito de Caicó, por 2 mandatos, a prefeitura de Caicó tinha o Hospital do Siridó, lá que funcionava como uma PAMI, uma fundação. A prefeitura só pagava os internamentos que fazia. Não tinha urgência pediátrica, não tinha laboratório 24 horas, as cirurgias eletivas eram todas pagas com o que o hospital produzia através de recurso federal. Hoje, o custeio do Hospital do Siridó, Marcos e Joelma, é todo pelo município. A folha do Hospital do Siridó, os insumos e todas as ações. Só para vocês terem noção, só a folha do Hospital do Siridó é em torno de R$1 milhão. Hoje, Caicó, se vê sem o Hospital do Siridó funcionando como ele está? Não. Hoje as pessoas em Caicó querem que o Hospital do Siridó seja cada vez melhor. Hoje, funciona a ultrassonografia no Hospital do Siridó de segunda a sábado. Nós temos cirurgia eletiva acontecendo de segunda a sábado. E antes não tinha? Antes não tinha. Só para você ter noção, a gestão passada fez em torno de 700 cirurgias eletivas. Vamos terminar o ano agora, em 2024, com mais de 3.000 cirurgias eletivas feitas no hospital. Só esse ano? Juntando os 4 anos de mandato. Já estão todas. Ultrassonografia, Marcos, a gente já passou mais de 30.000 ultrassonografias realizadas. A gente faz, bota aí, 40 por dia. 40 vezes 6 dá 240 por semana. Só por semana. Na hora que você multiplica por 4, são mais de 800 ultrassonografias, chegando até 1.000 ultrassonografias mês no Hospital do Siridó. Então,
você consegue hoje vislumbrar Caicó sem aquela unidade, funcionando da forma como está. E olha que a gente ainda recebe reclamação, porque o povo de Caicó, ele é exigente e quer que o exame saia o mais rápido possível. Tem um exame que está sendo realizado no Hospital do Siridó hoje, Marcos, que só tem hoje sendo realizado pelo SUS na maternidade Escola Januário Cico. Sabe qual é o nome desse exame? Esteroscopia. O que o povo às vezes não entende o que é uma esteroscopia? É uma endoscopia do útero. É como se fosse um endoscópio que entra por dentro do útero para tirar pólipo. Aquela mulher ali que tem um pólipo, que está fazendo um sangramento, que às vezes já era encaminhada para esterectomia, uma cirurgia mutiladora, hoje faz esse exame para tirar o pólipo desse sangramento. Realizado no Hospital do Siridó, todo pelo SUS. Pelo fato de você ser médico, a cobrança maior vai ser na saúde. O Tadeu não pode errar jamais na saúde, né? Com relação à atenção básica, você acha que está funcionando, por exemplo? Você acha que as UBS aqui de Caicó estão cumprindo realmente com o que a população espera? Eu vou dizer uma coisa aqui, porque a gente sempre quer que melhore, mas eu preciso dizer uma constatação. Existe uma avaliação, por exemplo, todo mundo sabe que a educação municipal ela é avaliada pelo IDEB, né? Que é o Índice da Educação Básica Brasileira. O IDEB a gente melhorou, né? O índice que avalia os postos de saúde, Marcos, é chamado de Previne. Sabe como é que a gente pegou Caicó em 21, em janeiro de 2021, com essa avaliação? Era em torno de 3,5. Sabe quanto é que está hoje? Está 8,3, se eu não me engano. Então, isso é a maior constatação que a atenção básica melhorou. E eu digo alguns pontos, né, que melhoraram essa avaliação. Primeiro ponto, infraestrutura. Segundo ponto, as equipes foram bem equipadas. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde hoje, eles recebem fardamento, eles compram seu fardamento. Eles hoje têm tablet que a gente entregou. Nós temos prontuário eletrônico do cidadão em praticamente todas as unidades. Nós não temos falta de equipe, ou seja, médico, enfermeiro, dentista estão em todas as unidades. O que é que eu tenho de reclamação ainda das unidades básicas? Por exemplo, o médico, hoje a gente tem médico que é estatutário, nós temos médico contratado e temos médico pelo programa Mais Médicos e médico pelo programa de residência médica. Quero dizer aqui que esse programa é muito importante para Caicó. Esse programa de residência médica em saúde da família. Caicó, inclusive, hoje paga a maior bolsa, porque nós temos a bolsa que é paga pelo governo federal, que é em torno de R$ 4.500, e a gente complementa para que esse médico assuma o PSF, porque ele já é médico, ele está fazendo uma especialização, uma bolsa de em torno de mais de R$ 6.000. Marcos, esses médicos hoje fazem consultas bem feitas. Não é consulta de você chegar lá. Antigamente o povo reclamava que o médico, em meia hora, acabava o atendimento. Era vapt-vupt. Hoje o médico demora 40 minutos na consulta. Então, se você pegar aí um turno que começa de 7h30 e vai até às 11 e dividir aí 40 e 45 minutos, que é o tempo de uma consulta, não tem como fazer 20 consultas, tem? Então, nós temos reclamação ainda de alguém que chega doente, com febre, que não consegue ficha. Mas nós temos o hospital regional e a gente tem o hospital do Siridó. O hospital regional com pronto-socorro adulto e o hospital do Siridó com pronto-socorro pediátrico. O que a gente está fazendo para melhorar ainda mais a ampliação dessas consultas? Horário estendido. A unidade funcionando até 8, 9 horas da noite. Para que a gente pegue justamente essa população que não tem tempo de ir nos horários de turno matutino e vespertino. Mas em relação à qualidade do atendimento, as condições, a gente conseguiu melhorar muito. Nós temos ainda essa crítica em relação a alguma pessoa que chega na unidade e que acabou as fichas, e eu vi alguns relatos de algumas pessoas que dizem, não era para ter agendamento. Agora, o agendamento é para justamente você se organizar, né? Sobretudo, a gente tem que entender que a atenção básica é para diminuir, por exemplo, um paciente hipertenso, diabético, que ele vai infartar,
que ele vai ter uma trombose, ter um AVC. Então, para isso, você tem que acompanhar esses pacientes da maneira correta. Mas a gente melhorou muito a atenção básica do município. Aqui tem muitas perguntas, não vai dar para contemplar todas elas, né? Mandar aqui um forte abraço aqui para nossa amiga Bruna Candice, da PRF, tá lá em Teresina, no Piauí, aqui nos assistindo, viu? Lá através do YouTube. Mandar um abraço aqui para o doutor Tadeu, né? Parabenizou aqui pela sua vitória. O Daniel pergunta o seguinte: prefeito, queria saber o seguinte: antes da campanha eleitoral, houve uma forte discussão sobre o uso das câmeras de monitoramento do trânsito de Caicó. Durante a campanha, aparentemente, houve um relaxamento por ser uma medida antipopular. Agora, após a reeleição, como é que a prefeitura trabalhará com essas ferramentas de controle? Olha, Marcos, na verdade, se criam celeumas, né? E aí a celeuma sempre ela é desinformativa, ela não é informativa. E aqui quero agradecer o seu programa, a você e Joelma, ao Sistema Rural de Comunicação, que mesmo, né, tendo a independência política, assume algumas posições que são importantes para a sociedade. Todo mundo sabe a discussão do trânsito em Caicó, como se deu. Todo mundo sabe a grande reivindicação popular para a implementação da organização do trânsito. Você consegue fazer tudo idealmente? Não. Só que existem escalas. Por exemplo, para você passar por média, você não precisa ter o 10. Você tem que ter o 7. Agora, você não fazer nada, tirar o 3, 4, você é reprovado. A implementação do trânsito foi da forma como a gente gostaria? Não. Por quê? Porque a gente não tinha pessoal para implementar o trânsito. Nós tivemos que fazer um convênio com a Polícia Rodoviária Estadual. E diga-se de passagem, quero agradecer aos policiais, aos agentes municipais que hoje são policiais. Sem esse convênio, a gente não teria conseguido municipalizar o trânsito, de fato. Hoje, o trânsito de Caicó é municipalizado, reconhecido a nível estadual e federal, que foi todo um processo de criação disso, né? A gente ampliou e muito na sinalização horizontal e vertical, né? Hoje nós temos bolsões de moto para estacionamento de motocicletas. Nós temos estacionamento de carga e descarga para o comércio. Inclusive, a gente fez isso articulado com a Casa do Empresário, com a CDL. Nós temos estacionamento em 45 graus, estamos ampliando esse estacionamento. Melhoramos muito a capacidade de sinalização. Agora, evidentemente, que essa questão dos radares e câmeras de vídeo monitoramento criou uma celeuma, né? Sobretudo com essa questão de viseira, de sandália. Olhe, a questão de multa, ela não é a razão de existir. A gente não faz multa para multar. A gente faz multa para prevenir acidentes, prevenir alguma coisa que coloque em risco a vida das pessoas. Por exemplo, a gente teve um acidente recentemente, inclusive eu fui criticado aqui pelo Panorama de maneira legítima, o acidente ali perto da Clínica Santa Clara. Um carro veio desgovernado e passou direto e quase provocava um acidente em larga escala. Nós tivemos recentemente pessoas que provocaram acidente por atravessar faixa contínua, né, pegar pedestre. Então, o fato de você ter o monitoramento e a fiscalização radar é justamente para prevenir que aconteçam acidentes em trânsito. Agora, a gente precisa educar as pessoas. Então, esse prazo aqui, a gente está fazendo para educar. E a gente quer fazer um plano de implementação. Os radares, Marcos, eles já estão em funcionamento. Esses radares de velocidade. E a primeira etapa do vídeo monitoramento, ela está acontecendo para justamente o avanço de sinal. Todo mundo sabe que avançar o sinal vermelho, ele é errado. Então, a primeira etapa vai ser justamente educar as pessoas em relação ao sinal vermelho e a gente, paulatinamente, fazer a educação em relação aos outros agravos, né, que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Especialmente em questão de você fazer ultrapassagem em faixa contínua. Por que a ultrapassagem de faixa contínua? Porque você coloca em risco a vida do pedestre. Então isso a gente não pode deixar. Então é isso que a gente quer fazer na implementação dessa questão dos radares e do vídeo monitoramento. Você tem projetos para os camelôs aqui de Caicó e também dá uma destinação aí definitiva à antiga rodoviária? Quem pergunta, nosso amigo José Jorge. Olha, a gente, inclusive quero agradecer a J. Jorge, que ele me encontra na academia e sempre me cobra. E cobra, né? Isso, né?
E a gente começou com a colocação dos transportes alternativos ali no estacionamento da antiga rodoviária. Nós estamos conversando com esse pessoal dos camelôs, né, para que a gente consiga fazer a localização deles ali, e estamos tentando prospectar um novo local. Então, no próximo mandato, se Deus quiser, em 2025, J. Jorge, a gente vai conseguir um local realmente para congregar todos esses camelôs aqui da cidade. Vamos ter mudança no secretariado para 2025? Olha, já é uma que é polemizar, causar uma preocupação no seu primeiro escalão. Vai ser mudado, não vai? Não, porque sempre acaba sendo normal, né? Mudanças. Não, a gente não está imune a acontecer algumas mudanças. Nós estamos conversando com as forças políticas, né? Evidentemente que a gente precisa conversar, mas eu quero dizer a todos os secretários, né, que quem quiser ficar não vai ter mudança. Quem quiser ficar permanece. Agora, evidentemente que pode ter alguém que porventura esteja com algum problema e que daqui para o final do ano apresente isso. Até o momento ninguém me apresentou. Você vai criar uma nova secretaria, né? Nós devemos criar pelo menos 2. Então, de cara, já teremos 2 novos secretários. Isso. Pelo menos a Secretaria de Esportes, que é uma grande reivindicação, Marcos, e nós temos um compromisso de criar a Secretaria de Agricultura Familiar, né? Isso é algo muito importante, essas 2 secretarias de início, a gente quer já em 2025 iniciar com essas 2 secretarias. Você pensa em acomodar algum suplente na sua equipe de governo? Nós estamos em conversa, né? Nós tivemos grandes suplentes, por exemplo, que foram até secretários, como é o caso de Mara Costa, que até recentemente era secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu não tive tempo de conversar ainda com eles, até porque também a gente sabe que nesse período tem a ressaca eleitoral, né? Eles foram muito bem votados, como é o caso de Nilton Dantas, de Maria Cleide, de Dani Guedes, de Mara Costa, né? Foram suplentes que tiveram uma votação muito expressiva. Lilia Saldanha, diga-se de passagem, né? Que teve uma votação também muito expressiva. Então, oportunamente, nós vamos conversar com todos eles para a gente ver realmente como eles querem caminhar a partir de 25. Prefeito, a gente vai hoje em várias cidades aqui do Seridó, aliás, do nosso estado, e também em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, você vê lá ruas interditadas para que as pessoas possam praticar sua atividade física, né? Levar as crianças para poder correr, andar de bicicleta, seria uma utopia, um sonho, a gente imaginar, por exemplo, um domingo à tarde, ou um sábado pela manhã, a Martiniana ali, né, interditada para que as pessoas pudessem fazer a sua atividade física. Você está lendo meus pensamentos, inclusive a gente queria fazer... Nós não combinamos, inclusive, isso, viu? Até Bruna está perguntando aqui também. Quero agradecer a Bruninha da PRF, estamos sentindo falta dela. Mas, inclusive, Marcos, a gente queria fazer agora, só que teve um período eleitoral e eu fiquei com medo de ter algum questionamento do ponto de vista de justiça eleitoral. A gente quer fazer o projeto Viva Seridó. Existia uma ideia da Avenida Coronel Martiniano, mas por que a gente não optou por ela? Porque a Seridó, a partir da reforma do Corete da Praça de Santana, ela ganhou uma nova robustez de estabelecimentos, sobretudo de restaurantes e bares. Então, a ideia é fazer a interdição ali a partir da biblioteca Olegário Vale e ir até a Ilha de Santana, fazendo a interdição no domingo à tarde, fazendo esse projeto Viva Seridó, inclusive, né, com lazer, esporte, cidadania, cultura e também ações de saúde. A gente quer ver se consegue fazer esse primeiro projeto ainda esse ano. Quem vai encabeçar isso? A nossa Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito, a Semutran. Lela já está com esse incumbência, o projeto já está minutado, já está envolvendo a assistência social, a educação e saúde e infraestrutura. E a gente estamos prospectando para acontecer agora em novembro, esse primeiro projeto Viva a Seridó. Viva a Seridó, uma alusão à Avenida Seridó, não é isso? Seridó. Bacana, então. Legal, acho que porque o povo aqui de Caicó gosta muito de se exercitar, né? Cresce a cada crianças, espaço, né? Skate, patins, etc. Você pensa em chamar os novos profissionais aprovados no processo seletivo ainda esse ano? Olha, nós temos um problema legal aí em relação à convocação. Porque a gente não pode demitir nem convocar ninguém até a posse dos eleitos. Eu só tenho que olhar se essa vedação envolve o processo seletivo. Nós tivemos uma permissão por parte do Ministério Público durante o período eleitoral para a convocação de professores, porque a gente sabe que não pode ficar os alunos sem aula. Então, Marcos, a gente só vai esperar
esse entendimento por parte da Procuradoria, mas eu acho que deverá ter alguma chamada daqui para o final do ano. Joaci Baé pergunta, corredores asfálticos para melhorar a mobilidade em diversos pontos da cidade, tem previsão? Olha, a gente aí está com uma perspectiva, vou conversar com o senador Stevenson, para que a usina venha para Caicó. Nós inclusive licitamos a emulsão asfáltica, para a gente conseguir fazer a pavimentação asfáltica da rua Tonheca Dantas, que começa ali perto ali do trevo do Lions, ali perto ali da entrada da UFRN, em direção até o batalhão de polícia militar, passando em frente ao primeiro beck. Prefeito, a gente sabe que na sua primeira gestão você priorizou também, dentre tantas áreas, a questão também de eventos aqui em Caicó, Festa de Santana e o Carnaval, né? Você pensa em permanecer mesmo com essa pegada, por exemplo, de investimentos nesses dois eventos? Tudo vai ser de acordo com o que o dinheiro dá. Essa perspectiva dos dois eventos a gente não pode nem pensar em não fazer, né, Marcos? Porque o Carnaval e a Festa de Santana, até por conta das pesquisas, a gente vê o grande incremento econômico e social que dá, né? Mas a gente quer ampliar. Por exemplo, eu acho que a gente precisa conversar com esses atores que promovem o Festival Gastronômico de Caicó, né? Por exemplo, aproveitar esse período de Festa do Rosário para tentar articular que esse festival gastronômico pudesse acontecer durante a programação da Festa do Rosário. Então, a gente tentar ver, sobretudo com essas ideias, em parcerias aí com a Lei Câmara Cascudo, a gente tem a exposição agropecuária que acontece em maio, Carnaval que acontece em fevereiro, né? Nós temos aí a Forrodrilha que acontece em junho, a Festa de Santana que acontece em julho. A gente tentar buscar que o festival gastronômico pudesse acontecer durante a programação da Festa do Rosário e a gente prospectar a possibilidade de fazer uma festa de final de ano com mais atrações, com mais, não só questão de atração musical, mas com mais atrativos. Para esse ano, a gente já vai querer fazer uma iluminação natalina com mais beleza, né? A gente quer investir um pouco mais na iluminação natalina. Então, eu acho que se a gente conseguir, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mapear e conseguir estruturar todos esses eventos ao longo do ano, dando um enfoque mais importante ao Carnaval e Festa de Santana, a gente vai ter uma cidade movimentada o ano todo. Concurso público, o povo quer concurso aqui em Caicó. E aí, tem alguma perspectiva de 2025, né? Fazemos o concurso público na prefeitura? Provavelmente 25 não, né? Mas nessa perspectiva de PAI, redução do limite prudencial, né, existe uma grande possibilidade da realização do concurso público no nosso próximo mandato. Quantos anos que Caicó não realiza o concurso O público? último concurso público de Caicó, se eu não me engano, foi em 2008, 2007. Então pega aí de lá para cá, tem quase 20 anos, né? Tem algumas perguntas aqui bem pontuais, por exemplo, a nossa ouvinte aqui lá da Palma, ela disse que lá na UBS só tem 15 fichas para atender a Palma e o Maravilha. É possível aumentar essa quantidade? Tudo depende da conversa com o médico, né? Mas isso é uma reclamação que eu estou sabendo agora, eu vou conversar com o secretário para ver se a gente consegue ampliar esse atendimento lá na Palma. O que é que vai dar para concluir em 2024? Olha, nós temos aí a marcação da inauguração do Mercado da Carne com a Alameda Gastronômica. Inclusive o presidente Ezequiel Ferreira, Marcos, doou aí, junto com o deputado Nelter Queiroz, a banda Limão com Mel. Banda boa, Limão com Mel. E aí a gente vai colocar Rodolfo e Solange Silva também na programação. No dia 1º de novembro, inclusive é dia do aniversário do Papa Girimundo, deputado Vivaldo Costa. A gente antecipou, o governo do estado antecipou o feriado. Dizem que Vivaldo nasceu no dia 2 de novembro, só que ele pediu para colocar dia 1º, né? dia de Todos os Santos. Mas a gente tem o Posto do Manhoso, que nós deveremos inaugurar agora em novembro também. Temos o Posto do Vila do Príncipe, que deverá terminar esse ano, a Praça do Samanaú e a Praça do Canuto e Filhos, para a gente inaugurar daqui para o final do ano. E temos alguns asfaltos. O asfalto da Olegário Vale, da Rua da Feira, e o asfalto ali do lado do mercado público da Feira Mocha Caicó. E também vou conversar com o senador Stevenson, se a gente consegue fazer daqui para o final do ano
a rua Tonheca Dantas, em parceria com o consórcio, através das máquinas da usina de asfalto. Prefeito, sucesso na sua segunda gestão. Acho que quando você acerta, ganha Caicó, né? Isso é fato, né? Você sabe que a gente tem aqui uma posição totalmente independente de criticar, de elogiar quando é necessário, mas quando um gestor acerta, quem ganha é a cidade onde nós moramos. Então, sucesso aí na sua segunda gestão, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, tá chegando aqui Cunha, se Deus quiser o Caicó em movimento, que agora a gente pode falar, vai ser um sucesso novamente. E dizer, Marcos, que... Você vai correr, né, Caicó em movimento? Vou correr. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui a audiência do seu programa. Eu pedi, inclusive, uma audiência com a governadora. A gente precisa ter um recurso para reformar a Ilha de Santana, recuperar a Ilha de Santana. Olha, o que você puder, né, me ajudar, Marcos e Joelma, o Sistema Rural de Comunicação, a gente fazer esse apelo aos deputados estaduais, à governadora. A gente precisa, olha, a Ilha de Santana é um importante equipamento para Caicó e ele precisa de uma grande reforma. Uma reforma para recuperar a ciclovia, pista de pedestre, recuperar o sistema de irrigação. Nós temos ali o Poço de Santana, que tem água o ano todo, e recuperar o ginásio. Olha, só para você ter noção, o último orçamento que eu fiz para recuperar só o teto do ginásio monta um valor de quase R$1 milhão. Hoje, com R$7 milhões eu não consigo construir um ginásio daquele. Hoje era em torno de R$10 milhões a 12 para construir o ginásio da Ilha de Santana. E a gente precisa recuperar aquele equipamento, porque é uma grande praça de esporte para Caicó e de evento. Então, eu queria aproveitar aqui, eu pedi audiência, sei que existem dificuldades, mas é algo que a gente precisa fazer para os próximos 4 anos, essa luta para a recuperação da Ilha de Santana, do Complexo Turístico Ilha de Santana. E o piso dos professores, está garantido? Olha, vamos discutir com a categoria agora, né? Nós estamos finalizando o ano, nós temos o piso de 2025, e o que eu disse em campanha, vou dizer aqui de novo. Eu só descanso enquanto pagar os 10% que ficaram de 2022. Marcos, só voltando aqui à questão da ilha, eu digo que é um presente que Caicó tem, a Ilha de Santana. Né? Mas tem que ser cuidada, né? Exatamente. Desde que um cachorro avançou em mim, que eu fiquei com trauma, não consegui mais caminhar lá na ilha. Que realmente causa medo também, né? Então, eu acho que é muita coisa que precisa ser vista ali, o cuidado, essa questão dos animais, mas eu digo, Caicó tem uma grande estrutura. A Ilha de Santana é um presente. Quantas cidades do Seridó ou do Rio Grande do Norte não queriam uma ilha daquela? Principalmente para realizar eventos. A gente vê aí cidades que as festas são realizadas no meio da rua, os parques ficam, tem que interditar as ruas, e Caicó é diferente. Eu acho que Caicó tem um grande patrimônio que precisa ter um olhar diferenciado. E acaba sendo a união de todos. Você lida como mulher muito brava, o cachorro lhe estranhou lá quando você foi lá na Ilha de Santana. Né? Obrigado, prefeito. Sucesso aí. Muito obrigado. E agradecer aqui novamente o Sistema Rural de Comunicação e parabenizar aqui pela belíssima cobertura, pelo belíssimo trabalho. E novamente agradecer a toda a nossa equipe de coordenação de campanha, a minha família, ao meu vice-prefeito Tonho Santiago, aos nossos candidatos a vereador e ao povo de Caicó, que é a razão para que tudo isso acontecesse. Né? A gente saiu da nossa zona de conforto para se dedicar à cidade. E um resultado desse, Marcos, Joelma, a maior vitória que Caicó já viu, do ponto de vista de números, isso evidentemente que traz um pouco de vaidade, mas aumenta em muito a nossa responsabilidade de continuar cuidando, pelo menos do mesmo jeito, mas a gente não quer cuidar. Eu escuto muito o prefeito de Recife, João Campos, ele diz o seguinte: o que foi bom tem que ficar ainda melhor. 8h35, estamos ficando por aqui, tenham todos uma ótima quarta-feira, encontro marcado amanhã às 6 horas com mais um